Boa noite, Mariana, convidada especial da nossa noite, né? Seja muito bem-vinda, Mariana. Prazer imenso estar aqui conosco. Boa noite, José Tânio, nosso parceiro de sempre, da Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. E, com muita atenção ao nosso hospital, ele hoje aqui está trabalhando à noite, num horário extraordinário, para atender essa nossa demanda, que para a gente é muito significativa, né? E aí, assim, é um prazer imenso, pessoal, ter vocês aqui conosco, porque a gente comemora, a gente tem a honra de comemorar mais uma semana de enfermagem no nosso Hospital Rafael Fernandes. E hoje, em especial, que é o Dia do Enfermeiro, né, dia 12 de maio, esse mês é um mês bastante festivo, mas o dia 12 de maio em especial, nossa gratidão, nosso reconhecimento aos nossos colegas da categoria, os enfermeiros, e também aos nossos técnicos de enfermagem, que compõem também a nossa equipe. Não é à toa que o Hospital Rafael Fernandes, ele cresceu muito, hoje ele é reconhecido em todo o estado como um hospital que vem a cada dia evoluindo, crescendo, trazendo resultados satisfatórios à nossa população. E a enfermagem, esses nossos profissionais, Marina, são gigantes. São profissionais que doaram a vida pela vida, em prol da vida do próximo, né? Eu acho que é o que há de maior do ser humano, é algo assim inexplicável. E a nossa equipe é uma equipe dedicada, uma equipe competente, uma equipe preparada e faz uma atividade de excelência na nossa unidade. Então, eles movem a saúde pública, né? Enfrentam os desafios, sim, como todas as demais categorias, que são importantes na equipe de saúde, mas, mesmo perante os desafios, ele também se dispõe a superar, a enfrentar. E é interessante que essa temática que nós hoje vamos dialogar aqui, nesse momento bem oportuno, foi também uma temática sugerida por um colegiado, que nós encontramos, esse colegiado de educação permanente, como prioritário. O que é que a gente tem dentro da unidade que nós gostaríamos de enfrentar, né, e de melhorar? E aí o grupo sugeriu relacionamento interpessoal no trabalho. Então, você veja, essa temática foi trazida pelos próprios colegas, né? Não foi alguém que veio verticalizado, eu identifiquei. Então, a gente perguntou, e foi uma temática apontada pelo grupo como uma necessidade. E por que eles apontaram isso? Eu entendo é porque entendem a importância da temática. É tão grande, os reflexos na vida da saúde mental da gente que enfrenta esse cotidiano, né? Principalmente nesse contexto aí ainda de pandemia, pós-pandêmico, que a gente tem esses reflexos, principalmente também pela enfermagem. É a maior categoria do hospital e de todas as realidades de serviços de saúde do país. E a gente sabe que isso é tão importante, porque da mesma forma que isso reflete no trabalho, reflete na nossa vida pessoal, tira o nosso sono, ou melhora o nosso sono, né? Então, é ruim trabalhar num clima tenso, ao mesmo tempo que é muito bom trabalhar num ambiente de família Rafael Fernandes, como eles também intitulam, aqui é a nossa família, até porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, como é bom, né, a gente alinhar essas coisas e dizer mesmo quando está bom, quando não está, e já alinhar oportunamente, para que a gente não deixe esse relacionamento mais desgastado e que traga reflexos negativos. Então, é uma excelente oportunidade da gente dialogar, e eu já agradeço, Marina, por você se disponibilizar, a Mara, que realmente fez o movimento, Mara foi maravilhosa, de Mara, aqui também a gente merece o que é bom, traga para cá, Mara, nosso muito obrigada também a você, né? E a nossa equipe que está aqui presente também, os nossos diretores, Leonardo, Kaline, estão aqui, apoiam essa ideia, trabalham com a gente no cotidiano, eles fazem gestão, Mariana, compartilhada. Isso é uma realidade que, para mim, não tem igual, não. Não é todo serviço que trabalha gestão compartilhada, não. Mas o Rafael, sim, trabalha, né? E aí a equipe pode bem se posicionar e ficar bem à vontade, viu, pessoal? Hoje a noite é nossa. Então, nossa gratidão, nosso respeito, mais uma vez a vocês, sintam-se acolhidos, abraçados, e vamos juntos nessa luta, e a gente vai ser cada vez melhor, conquistar cada vez nosso espaço, só depende da gente, né? Nós não podemos nos acomodar com migalhas, nós precisamos realmente buscar cada vez mais e qualificar, esse é o nosso intuito, né? Então, eu deixo a palavra facultada, não sei se a direção tem, né, quer falar alguma coisa, Leonardo, Kaline, e se não, em seguida também, logo Mara, já para fazer a apresentação da nossa palestrante com suas credenciais. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem bastante. Muito obrigada.
Boa noite a todos. É com imenso prazer, né, que estamos aqui nesse momento hoje. Eu conheci a Mariana agora na semana de enfermagem, né? E trabalhando esse tema. E na hora que eu vi lá ela trabalhando nesse tema, né, não tinha como não lembrar da gente, né, da nossa instituição. Porque realmente é o que a gente vem trabalhando e falando, né, nos nossos encontros, né, através do núcleo de educação permanente. Né? Então, eu falei com o Guinaldo e disse, Guinaldo, a gente tem que trazer para a nossa instituição, para o Rafael Fernandes, para a enfermagem, porque eu acho que realmente é bem nossa cara, né? Então, eu fiz o convite à Mariana e ela prontamente, né, aceitou, e eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento, né, para a gente fazer essa discussão tão importante que é o relacionamento interpessoal e a questão da saúde mental, né? Principalmente, hoje a gente vê, né, muitos adoecimentos com relação à saúde mental, tanto dos profissionais da saúde como da população de um modo geral. Então, esse é um assunto muito pertinente para a gente estar discutindo nessa noite, né? Então, quero parabenizar a todos, né, todos os enfermeiros por esse dia, né, dia 12 de maio. Essa semana toda a gente comemora a semana de enfermagem, porque dia 20, né, a gente comemora o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Então, nós temos realmente que comemorar, né, que parabenizar a nossa categoria pelo nosso trabalho diário, né, que a gente tem encontrado muitos obstáculos, mas no trabalho em equipe a gente tem conseguido superar, né? Então, estou realmente bem satisfeita de estar nesse momento aqui nesta noite. Então, a gente vai ter a participação de doutora Mariana Galvão, ela vai falar, né, discutir juntamente conosco o relacionamento interpessoal no trabalho e o seu reflexo na saúde mental, né, do enfermeiro, da equipe de enfermagem. Mariana, ela é psicóloga, graduada pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Ela é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, está em formação, né, em psicopatologia e é psicóloga clínica de adolescentes, adultos e idosos. Então, Mariana, seja muito bem-vinda a essa discussão, né? Estamos aqui realmente para contribuir para o que for preciso, tá? E o tempo que for necessário, nós estamos aqui, tá certo? Então, seja muito... Muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estamos sim, tá ótimo. Certo. Então, boa noite, né, a todos. Antes de qualquer coisa, quero iniciar aqui desejando um feliz dia do enfermeiro. Que esse dia seja comemorado, eu estava até vendo hoje algo sobre isso, que esse dia seja comemorado com valor e não com romantização. Então, o que eu desejo hoje, né, para o dia da categoria de vocês, é menos romantização e mais valor, mais dignidade, mais reconhecimento, porque vocês merecem enquanto classe, enquanto pessoas que executam essa função com tanta maestria. E aí, para a gente dar início, né, esse é o nosso tema, como já está projetado aqui na tela, o relacionamento interpessoal no trabalho e o seu reflexo na saúde mental. E aí, eu sugiro que nós tenhamos uma comunicação, um diálogo que seja fluido, né? Não me deixem aqui falando sozinha por muito tempo. Em alguns momentos farei algumas perguntas e aí quem se sentir à vontade, convidado, pode estar contribuindo também. Aqui é um momento de construção de saber, né? É até assim um pouco arriscado da minha parte adentrar nesse universo que vocês conhecem tanto. Então, eu tentei trazer ao máximo possível discussões sobre o relacionamento em qualquer esfera que seja de trabalho, trazendo também um olhar para a enfermagem, mas muito mais a questão da saúde mental e o estilo de vida, digamos assim, que essa classe tem, certo? Vou tentar passar. Pronto. Aqui a minha apresentação, né? Mara já trouxe um pouco, e aí, só para deixar mais uma vez aqui registrado, eu sou curraginovense, com muita alegria, muita satisfação, mas sou emprestada a Mossoró já há muitos anos. E aí, como a Mara trouxe, né, eu sou psicóloga graduada pela Faculdade Católica, sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem da clínica na qual eu atuo. Tenho formação em psicopatologia e sou psicóloga clínica de adolescentes, adultos e idosos. E para a gente começar, tentei fazer um pouquinho diferente, viu, Mara? Ainda bem que você participou.
antes de a gente iniciar as discussões, né, trazer conceitos, eu pensei em inquietar vocês, em fazer com que vocês pensem qual é o objetivo do trabalho de vocês, né? Cada um de nós tem uma perspectiva, cada um de nós tem uma história de vida, um sonho, uma família, enfim. E aí isso é muito subjetivo, isso é muito de cada um. Como cada um de vocês percebem o objetivo do trabalho de vocês, né? E a função que esse trabalho tem na vida de vocês. Quem se sentir à vontade para responder, já pode responder. Quem só quiser refletir, tudo bem. Mas fica aí a pergunta, né? Qual é o objetivo do seu trabalho? Participe, viu, pessoal? Participem. Né? Participem. Alguém se habilita? Qual o seu objetivo no seu trabalho? Estão perguntando. Mas, vixe, aí tem que abrir o microfone. Abra logo o seu aí também. Diga que é ajudar as pessoas. Hein? Não pode escrever, não? Pode sim. Fique à vontade, como for melhor. Tá aberto o microfone? Alguém se habilita? O principal objetivo do trabalho é levar o sustento para a minha família. Sem dúvida, né? Sem esse sustento, não tem como viver, né? Independente de qual seja o trabalho. Mais alguém? Não, então vamos dar continuidade. E aí, pessoal, eu vou dar uma breve explicação, né, sobre algo que é muito voltado para a minha prática, para que faça sentido e para que vocês entendam algumas reflexões que nós vamos fazer um pouco mais na frente sobre o próprio relacionamento interpessoal, certo? E aí eu trouxe aqui, né, brevemente, assim, muito sucinto mesmo, o modelo cognitivo e o relacionamento interpessoal. Mariana, o que é modelo cognitivo? O modelo cognitivo, né, é algo que nós trabalhamos na clínica, entendendo na abordagem cognitivo-comportamental, que tem uma premissa de que não importa qual situação aconteça, mas o que vale ali é a sua interpretação sobre isso. E aí, várias pessoas podem estar no mesmo local, passando pela mesma situação, mas cada um irá interpretar, sentir, se comportar de uma maneira diferente mediante a mesma situação. E é isso que nos torna pessoas subjetivas, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o sentido disso, tá? Vamos lá, tem uma situação X. Eu vou falando e aí convido que vocês vão refletindo sobre alguma situação mesmo do próprio trabalho de vocês. Aconteceu uma situação X, certo? E aí você tem uma interpretação sobre isso, é o seu pensamento. Mediante isso, você sente alguma coisa, né? Raiva, tristeza, medo, alegria. E aí você se comporta. E não há, por exemplo, uma primazia com relação a isso, no sentido de um pensamento que desencadeia uma emoção, que desencadeia um comportamento. Não, às vezes uma emoção pode desencadear um comportamento, assim como um comportamento pode desencadear um pensamento. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, é bem da minha área, mas é para a gente entender como que funciona, por exemplo, um desentendimento no trabalho, né? Uma situação que, por exemplo, foge do controle no quesito relacional. Aconteceu uma situação X e aí eu interpreto aquilo de uma maneira distorcida, né? Às vezes, sei lá, a situação está acontecendo e você chega ali já pega só um recorte daquilo, toma a sua interpretação mediante aquilo que você já observa do mundo, né? Que não necessariamente sejam fatos, mas a sua interpretação. E aí, mediante isso, você já vai desencadear pensamentos, emoções, comportamentos, como, por exemplo, viu uma situação específica, não gostou por algum motivo, e aí, mediante isso, já se comporta de uma maneira disfuncional, como a gente chama, né?
que vai, por exemplo, trazer prejuízos para o ambiente de trabalho. E eu estou falando assim por cima e vocês vão pensando em situações que já aconteceram, em que vocês agora percebem o quanto que esse modelo funciona. E aí aqui nós vamos pensar, né, bastante sobre diversos pontos. Antes de mais nada, vamos pensar sobre saúde, né? Esse conceitozinho que já está tão batido, que a gente fala tanto, desde a faculdade se estuda, se entende muito isso, mas não vamos desconsiderar. E aí a gente hoje entende uma ideia de conceito de saúde, né, que é um completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. E aí eu pergunto para vocês, será que existe mesmo essa pessoa que consegue ter esse completo bem-estar em todas as esferas, em todas as áreas da vida? Será que esse conceito da OMS ele não está exigindo muito de nós? Né? Então, trago essa reflexão para a gente pensar um pouquinho. E aí, a saúde mental, né, seria mais ou menos como que eu entendo, como que eu gerencio as minhas emoções, os meus comportamentos, como que a minha psique, a minha mente, os meus pensamentos, eles vão sendo integralizados dentro do meu funcionamento, né? Se eu tenho um funcionamento distorcido, se eu tenho padrões que são desadaptativos para a minha vida, como, por exemplo, vou citar uma questão de alcoolismo, né? Se eu tenho esse tipo de comportamento, quanto que isso não traz prejuízo para a minha vida e prejudica, consequentemente, a minha saúde mental? E aí, a saúde hoje é um conceito muito mais amplo, né? Que a gente tenta entender nessas esferas o quanto que a saúde mental ela não se separa da saúde física. Por muito tempo acreditou-se nisso, né? É tanto que quando a gente começa a estudar bem a fundo essa questão de saúde física e saúde mental, entendia-se que corpo e mente se separavam. E hoje a gente sabe que isso não é mais verdade, né? A ciência está aí para provar. É tanto que um termozinho, não acredito que vocês conheçam, psicossomática, né? Esse termo hoje ele se tornou redundante. Não há mais necessidade da gente usar um termo psicossomático, né? Porque tudo que está na mente está para o corpo e vice-versa. Então, não tem, por exemplo, uma doença que é psicossomática e uma que não é, seja física ou mental, porque todas são. Então, hoje, na ciência psicológica, né, a gente percebe muito que esse termo está em desuso. E aí a gente vê esse ser humano, esse sujeito, em sua completude, né? E aí vocês já vão também trazendo momentos e reflexões sobre a prática de vocês, né? Aquele paciente que chega, que está com a questão física, ele também está fragilizado, né? Aquele paciente que, por exemplo, vem do interior, que tem uma vulnerabilidade financeira, uma situação de vida um pouco difícil, que pode estar afastado dos filhos, do trabalho. Então, isso, consequentemente, gera uma ansiedade, que gera um medo, que gera, enfim, diversas outras questões que são psicológicas. Então, a gente entende hoje que corpo e mente não se separam. Acredito que vocês tenham já domínio com relação a essa discussão. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber o nosso paciente como um todo, né? Vou trazer um exemplo. Na minha prática hoje, eu não posso só olhar para as questões mentais do meu paciente. Eu preciso perceber para além, né? Porque se aquele paciente está mostrando disfunções físicas que não me cabe, por exemplo, eu tenho a obrigação de perceber isso e fazer encaminhamentos para profissionais, né? Que deem conta disso, já que eu não dou. Então, a gente hoje não tem mais uma formação limitada, que é só aquilo e pronto. A gente vê o sujeito como um todo. E aí, já trazendo essa questão de vida, de saúde mental, de saúde física, vamos adentrar no nosso trabalho, né? Na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Essa discussão é uma discussão que eu gosto muito, simpatizo bastante. E aí, eu queria perguntar a vocês se vocês acham que a nossa vida pessoal, ela se separa da nossa vida profissional. Essa vocês têm que responder, viu? Não pode me deixar em silêncio.
E aí, pessoal? Lembra que diziam para a gente assim, olha, eu escutava muito isso, não sei as meninas hoje da mais da moderna, né? Eu já estou aí há mais de 30 anos, aí chegando aos 30 anos de serviço, então não sei a turma de hoje, mas quando eu aprendi lá na academia, lá por onde a gente passava, dizia assim, não leve seus problemas para o trabalho. Quando chegar na porta do seu trabalho, você deixa, e aí você adentra no seu serviço. Isso. A gente é ensinado dessa forma, né? A faculdade ainda ensina assim. É. Ensina. Bem absurdo, né? Bem contraditório, porque é inseparável, né? Não tem como, eu imagino que não. Mas deixa as meninas falarem aí. E aí, meninas? Separa, não separa? O que vocês acham? Eu já respondi no chat, mas eu acho que não nem vi. separar. Não tem como se separar. Colocando. Eu acho que, embora realmente na faculdade, em alguns momentos, tenha esse tipo de diálogo, mas eu acho que é indissociável. Sim. Eita, meu notebook apareceu aqui. Perdão, gente. Só um minutinho. Apareceu uma aba aqui. Nem tá aparecendo para vocês. Mas tá atrapalhando a minha visão. Pronto, saiu. Voltando. Perdão, pessoal. Não se separa. Né? Já respondendo. Se separasse, seria muito fácil, né? Não existe dentro de nós esse botão que nós vamos apertar, pronto. Cheguei na porta do Rafael Fernandes, a discussão que eu tive com meu marido ficou em casa. Não ficou, porque sua mente ela não foi desligada. A gente consegue remanejar, distrair, colocar o pensamento para a função, para aquilo que precisa fazer, mas, de qualquer modo, esse pensamento ele virá em algum momento, essa lembrança, essa preocupação, a emoção que essa situação desagradável causou, ela vai vir, mesmo estando dentro do ambiente de trabalho. Então, por que é pertinente a gente falar sobre isso? Para que a gente tenha até um pouco de empatia com os nossos semelhantes, né? Porque, às vezes, o nosso colega pode estar passando por uma situação da qual nós não fazemos a menor ideia, né? Com esse sistema de plantões, às vezes tem uma rotatividade muito grande de pessoas, você trabalha um dia com um colega, depois já não, no outro dia já não é mais ele, enfim. Então, são situações das quais nós temos que nos adaptar, e aí qual é o sentido de que eu esteja falando isso? Gentileza, né? Gentileza nunca faz mal a ninguém. Tem até um tópico aqui que eu coloco. O que você pode fazer para tornar o seu ambiente de trabalho mais agradável? E aí você pode me dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, de fato, né? Não tem. Mas não é porque você não foi o causador de uma situação desagradável na vida do seu colega, porque você não sabe disso, que você está no direito, né, de tornar esse ambiente mais desagradável ainda. Né? Então, a vida pessoal, ela não se dissocia da vida profissional, porque antes de Mariana estar aqui dando essa palestra, Mariana psicóloga, ela é Mariana. Né? E aí hoje eu achei até bem interessante que minha pressão baixou hoje de manhã, eu fiquei um tempo deitada, isso nunca acontece, aí eu fiquei pensando, eita, eu vou falar isso de noite, né? No sentido de, sim, se eu não melhorasse, eu iria conseguir vir? Possivelmente não, né? E aí, como que separa isso? Somos um corpo. Antes de sermos profissionais, somos um corpo, carregamos uma história. Trazemos os nossos medos, as nossas qualidades, as nossas batalhas, e aí cada um tem a sua. E o que cabe ao nosso colega nesse espaço é entender que, primeiramente, somos diferentes, e mediante isso, minimamente, temos que manter esse respeito, né? E essa empatia por algo que é desconhecido por nós. Eu não sei o que Mara fez hoje, não sei como ela está se sentindo. Antes de iniciar a conversa, assim, Mara, você vai entrar? E eu super, né? Ela tem que entrar, é a única pessoa que eu conheço. Digamos que, por exemplo, por uma questão pessoal, ela não pudesse. E aí? Isso ia fazer dela uma profissional ruim? Não. Então, isso é para a gente entender que, às vezes, o trabalho, ele ocupa uma parte da nossa vida maior do que deveria, né? Como a colega falou no começo. Nosso colega está aqui hoje trabalhando à noite em um horário bem diferente.
E aí, às vezes, esse trabalho ocupa na nossa vida um espaço que, para algumas pessoas, é um espaço que é regulador das emoções. Ai, Mariana, quando eu estou trabalhando, eu me desligo do mundo e aqui é a minha função, aqui é o que eu gosto, aqui eu me afirmo enquanto uma pessoa que entendo que eu sou capaz, aqui eu desenvolvo a minha autoestima. É trabalhando que eu me sinto digno. Muitas pessoas podem dizer isso, e para essas pessoas, ter essa crença de trabalho, por exemplo, não é um prejuízo trabalhar mais do que outras pessoas. Pelo contrário. E aí, para outras pessoas que não têm um ritmo tão acelerado, e não ter esse ritmo tão acelerado não significa que essa outra pessoa é menos capaz ou é menos desenrolada, como a gente chama aqui no Nordeste, não por isso, mas porque cada pessoa tem um ritmo, né? Cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem, enfim, as suas condições de realizar as suas funções como a vida permite que seja, né? E aí, na pandemia, se discutiu muito isso sobre o excesso de trabalho. Que acredito que até para quem gostava muito de trabalhar, esse excesso chegou no sentido de trazer o prejuízo mesmo. E antes de iniciar aqui, né, eu estava dando uma pesquisada de novo sobre a questão do adoecimento na pandemia e os números foram muito altos. Se no decorrer da vida nós já passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família, do que fazendo coisas que nós gostamos, enfim, hobbies, futilidades, mas se nesse tempo nós estamos mais inseridos aqui nesse espaço, por que não tornar esse ambiente um pouco melhor? E aí, na pandemia, isso não foi possível, né? Na pandemia, todos foram obrigados, digamos assim, a estarem inseridos nesse espaço como uma questão de necessidade mesmo, né? Ninguém escolheu estar ali, mas tinha que estar. E aí, um ponto que eu sempre toco quando eu venho refletindo sobre o trabalho de vocês é o quanto vocês foram romantizados nesse período de pandemia, né? E aí, isso é uma reflexão que eu recomendo que vocês tenham sempre, né? Somos guerreiros, somos heróis, somos anjos, e aí, até que ponto as pessoas podem se aproveitar disso, né? Não, nós trabalhamos, nós temos uma função, nós temos um emprego, é muito importante, e talvez a gente precise, na verdade, de menos elogios e de mais valorização, né? De um tratamento um pouco melhor no dia a dia, na lida, que eu sei que não é fácil, né? Que eu sei que muitas vezes as pessoas não sabem lidar bem com esse tratamento como profissional da enfermagem. E aí são reflexões importantes para vocês, que vocês levam para a vida, levam para casa, se nesse momento fizer sentido. Então, por hora, entendemos que vida pessoal e vida profissional não se separam, e aí é muito de como nós lidamos com isso, né? Fulano, frente a essa realidade, frente a esse fato, como você lida com isso, né? Como você interpreta isso? Como você escolhe hoje viver a sua vida pessoal e ser você, sujeito, no seu trabalho? Isso é uma reflexão importante. Por quê? Já que carregamos nossas qualidades, nossos defeitos, nossas preferências, nossa história, nossos medos, essa pessoa vai operar em um ambiente, né? Esse ambiente, ele não funciona com pessoas tipo portas, vamos dizer assim, que não se espelham umas nas outras de forma alguma, né? O ser humano é o ser que mais aprende por observação. E aqui é nesse ponto que nós vamos começar a discutir sobre tornar esse ambiente o mais agradável possível. Ok, já entendemos que passamos a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando do que fazendo outras coisas. Já entendemos que a nossa vida pessoal e a profissional não se separam. Já entendemos que eu, no meu ambiente de trabalho, sou exemplo, sou referência, sou espelho para os meus outros colegas. Como assim? Você pode me dizer, não, mas eu já estou aqui há muito tempo nesse barco, né? Ou então, estou chegando agora, ninguém vai se espelhar em mim, não sei o quê. Não se iluda. As pessoas aprendem, as pessoas se desenvolvem, as pessoas criam problemas umas com as outras. Então, não tem nada mais que o ser humano precise na vida do que de outra pessoa, né? Quem achar que não está muito enganado. Então, o outro vai estar sempre presente com nós.
E aí é sobre isso que a gente tem que pensar. O que você tem feito no seu ambiente de trabalho para que ele seja um ambiente menos difícil, né? Vocês lidam diariamente com situações de vida e morte, vocês lidam diariamente com o pensar rápido, vocês lidam diariamente com não ter muito tempo para tomar uma decisão, então é aquilo que tem que ser feito. Então, digamos que teoria e prática no trabalho de vocês é algo que não tem como ficar em off, aquilo tem que estar sempre atrelado, sempre unido. E aí, gente, vamos pensar sobre a nossa autopercepção. Como vocês estão se percebendo? Como vocês estão se vendo nesse ambiente? Como vocês estão percebendo a qualidade de vida de vocês? Mariana versus trabalho, né? Como que tem sido a vida de vocês pós-pandemia? Como foi a vida de vocês durante a pandemia? O que você tem feito por você ultimamente? Tá, Mariana, por que a gente está discutindo isso se todo mundo já sabe que quem cuida tem que ser cuidado? Porque essa é uma discussão que ela nunca vai ser batida. Porque parece que quanto mais a gente avança nessa discussão, parece que mais ela escapa. E aí é tipo assim, já fala tanto nisso, nem faz sentido. E aí é onde está o perigo, né? Porque a gente ignora uma premissa super importante. Se eu não estiver bem, como por exemplo, hoje de manhã minha pressão baixou, se eu continuasse fraca, não teria como vir, eu não estaria aqui hoje. Então, o meu corpo, ele me sinaliza sobre questões das quais eu preciso prestar atenção sobre mim. E aí, às vezes, isso pode vir através de uma dor de cabeça, isso pode vir através de uma pressão que sobe, que baixa, que por que eu estou sentindo isso. E aí, o corpo, ele nos diz que a gente precisa olhar mais para nós. Pena que a gente só perceba quando ele dê esse sinal, né? O ideal seria que tentássemos sempre estar com esse autocuidado voltado para nós. E aí, gente, esse conceito de autocuidado, ele é o mais amplo que existe, né? Autocuidado é eu selecionar as pessoas com quem eu convivo, né? Porque, às vezes, pessoas desagradáveis, pessoas que não têm valores semelhantes aos meus, podem sim estar interferindo na maneira como eu percebo o mundo. Isso pode influenciar a minha autoestima. E aí, outro sinal de autocuidado, outro tipo de autocuidado seria, por exemplo, eu cuidar da minha saúde física, com certeza, praticar atividade física, eu tenho um estilo de vida saudável, né? Não digo aqui sobre dietas radicais, não digo aqui sobre comportamentos alimentares disfuncionais, mas digo no sentido de optar para a minha vida ter substituições que sejam mais saudáveis, e isso aqui todo mundo entende. Todo mundo entende muito bem o que eu estou querendo dizer com relação a isso. E aí, práticas de autocuidado seria eu cuidar da minha saúde mental também, né? A gente fala saúde, 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 e parece que a falta da saúde, ela só é percebida quando eu estou com uma ferida aqui, né? Quando eu desmaio, quando eu vou fazer uma cirurgia, porque eu estou com algum acometimento, quando um exame meu ele dá alterado, mas às vezes a gente não percebe que a nossa saúde ela está em risco quando as nossas relações elas não estão bem, quando nós não estamos dormindo direito, quando nós não estamos conseguindo trabalhar, quando nós não conseguimos minimamente manter um diálogo com alguém, porque perdemos, né, a paciência ou porque não temos minimamente uma regulação emocional para lidar com os desafios e as questões da vida. Isso é falta de saúde mental. E as pessoas, infelizmente, em pleno 2022, ainda negligenciam a própria saúde mental. Mas hoje eu convido vocês a olharem para dentro, né? Olharem para si. E pensarem sobre a relevância disso também, né? Uma pessoa doente não é só uma pessoa que está em um leito de hospital. Muitas vezes uma pessoa doente é uma pessoa que está vivendo sua vida, realizando funções, mas que por dentro, infelizmente, né, emocionalmente falando, não consegue desenvolver esse gerenciamento das emoções, não consegue ter relações saudáveis, não consegue, enfim, desenvolver a sua vida de uma maneira
natural, de uma maneira que a maioria consegue. Então, ter autocuidado é também olhar para a minha saúde mental, né? Quando a gente não está bem emocionalmente, a gente não vai estar bem nas outras esferas da nossa vida, porque, consequentemente, nós não vamos conseguir manter o nosso autocuidado, né? Vamos pensar em um sujeito acometido por uma depressão, um exemplo, né? Aqui hipotético. E aí essa pessoa, ela está com uma desesperança muito alta. Um dos protocolos que nós utilizamos em psicoterapia é instaurar a esperança no paciente depressivo. E aí vamos supor que a principal emoção desse paciente seja tristeza, né, desesperança, e ele não tem motivos para ir trabalhar, ele não tem motivos, por exemplo, para se alimentar bem, não tem motivos para sequer tomar um banho. E aí eu convido vocês a pensarem sobre isso, né? Será que nós estamos ilesos de passarmos por uma situação assim? Não estamos. Nem eu, nem vocês, nem ninguém, né? Quando a gente entende hoje, né, com a evolução da ciência, com a evolução da psicopatologia teórica, que os transtornos mentais, eles são desenvolvidos por causas multifatoriais, a gente deixa de ter um discurso muito reducionista, muito simplista, como se, por exemplo, fulano de tal está depressivo, por exemplo, porque sofreu um trauma, né? Porque se separou e ficou depressivo, então porque... Enfim, algo do tipo. E hoje a gente entende que não é dessa forma, né? A gente entende que um transtorno mental, ele se desenvolve por multifatores. A gente até faz uma comparação como uma receita de bolo. Você faz um bolo só com leite? Não faz. Você faz um bolo só com ovos? Não faz. Você faz um bolo só com farinha? Não faz. Só com açúcar? Também não. Você tem que usar tudo isso, e não esqueci do fermento. Então, assim também são com os transtornos mentais, com o adoecimento mental. Mariana, por que você está falando sobre isso? Para a gente entender uma coisa, certo? Um trauma não desencadeia um transtorno mental, certo? Por exemplo, uma fobia, um pânico, uma ansiedade, uma depressão, mas multifatores. Mariana, quais são esses multifatores? É a minha genética, é algo que eu herdei, né? É o meu próprio funcionamento, o meu próprio organismo, é a maneira como eu percebo a vida. Se eu sempre, desde criança, percebi a vida por um olhar um pouco mais negativo, eu tenho, sim, um quesito, eu tenho, por exemplo, um leite, né? Para ter esse fator predisponente, certo? Mas na minha família não tem esse histórico de transtornos mentais. Então, eu já não tenho uma farinha, vamos supor. Mas eu vivo em um ambiente, sim, porque o ambiente, digamos que sejam os ovos, eu vivo em um ambiente que é hostil, eu vivo em um ambiente na qual eu não sou valorizada, eu vivo em um ambiente que me ensinou a não ser uma pessoa com valores, eu vivo em um ambiente que é invalidante, como a gente chama, que não me valida, um ambiente que não me ajuda a ter um desenvolvimento. Então, digamos que a gente teria aí a forma desse bolo, certo? Trouxe esse exemplo um pouco didático para vocês entenderem que uma coisa não gera uma coisa, certo? São multifatores. Então, Mariana, mais uma vez, qual o sentido disso? Voltando para o nosso paciente que está acometido por uma depressão. Ninguém sabe, ninguém tem culpa disso, né? O colega de trabalho não faz a menor ideia disso. Mas digamos que esse sujeito esteja inserido em um ambiente invalidante. Imagine que esse sujeito, né, acometido por esse transtorno mental, está indo trabalhar contra a vontade dele, porque ele não sente prazer em trabalhar, mas ele tem que ir, então ele vai, né, ainda consegue ir. E aí ele chega naquele ambiente que só reforça o quanto ele é inútil, por exemplo, e ele já pode ter essa crença de que é inútil. E aí ele chega em um ambiente no qual ninguém é gentil com ele. Enfim, para a gente perceber o quanto somos importantes na formação do outro, né? Fiz toda essa volta por essa psicopatologia para que vocês entendam o quanto a gentileza, né, não muda o mundo, nem transforma a vida de ninguém, mas também pode melhorar um pouco, pode ajudar a não piorar. Já escutaram essa? Ajudar a não piorar? Pois é, isso é muito importante. Então,
Hoje eu queria deixar uma reflexão para vocês de que o ambiente de trabalho, principalmente o de vocês, que é um ambiente, né, que é difícil, que vocês têm que estar com muita atenção, que a equipe tem que estar sempre muito bem alinhada. Se aquela equipe, por exemplo, tiverem duas pessoas que não se batem, isso é indiferente, porque quem vai sofrer a consequência disso é o paciente. Então, o paciente, ele não tem culpa e ele não tem nada a ver com a diferença que você tem com o seu colega. Quem vai se prejudicar, no fundo, é o seu paciente. Né? Que o coitado, infelizmente, está ali numa condição que eu tenho certeza que ele não queria estar, como nós também não queremos estar, né? Necessitando do suporte do outro. E aí a reflexão de hoje é também essa. Que cuidado você tem ofertado para o seu paciente naquele dia que o plantão não está colaborando com você? Naquele dia que os seus semelhantes não estão colaborando com você? Vamos pensar que o objetivo comum disso tudo é realizar um cuidado com excelência, ter essa prática efetiva e que esse paciente se recupere, ou que ele minimamente tenha um bem-estar no decorrer da sua vida. E aí isso é uma reflexão importante, né? E isso também tem que ser pensado, achei bem interessante quando a colega falou que essa equipe, né, de diretores tem uma forma de conduzir a equipe de uma maneira muito bacana, muito inclusiva, então isso já ajuda. Quando a hierarquia, né, se entende e isso funciona bem, a gente tem menos um problema. Mas que é muito também, gente, da responsabilidade que a gente tem com relação a isso. Então, pensem sobre isso, pensem sobre autocuidado, pensem sobre até as futilidades, sabe, gente? As amenidades. Às vezes nós colocamos isso tanto como coisas inúteis, mas fazer uma unha, às vezes deixa o nosso dia bem, fazer uma sobrancelha, às vezes deixa o nosso dia bem, tirar um cochilo em um horário, sei lá, 40 minutos, uma hora, tirar um cochilo, aquilo já revigora, aquilo já nos deixa melhor. Às vezes assistir um pedaço de um episódio de uma série que vocês gostam, ou para quem é religioso, conseguir pelo menos algum dia na semana ir para o seu local da qual a sua religião, né, participa. Enfim, cada um sabe aquilo que lhe faz bem. E aí, quando a gente está lidando com pessoas ansiosas, com pessoas depressivas, nós temos, sim, a necessidade de falar sobre essa ativação comportamental de situações prazerosas, que sejam funcionais, né? Que sejam adaptativas, como a gente chama na psicologia. Então, você gosta de ler? Vamos tentar manter esse hábito da leitura, né? Para ver se isso te deixa bem, né? Esse tempo de qualidade com você mesmo, ele vai, consequentemente, fazer com que você tenha um momento de desacelerar e, consequentemente, você vai produzir melhor no seu trabalho. Você vai trabalhar menos estressado, você vai trabalhar menos revoltado, menos inconformado com alguma coisa que não esteja gostando, porque você também sabe que em algum momento vai ter um tempo seu com você com você mesmo. E aí foi até algo que eu falei lá no dia do Luiz Rosado, que a gente negligencia muito esse cuidado conosco, mas a gente esquece que independente de para onde quer que seja, né, que nós inventemos de ir nessa vida, nunca estaremos sozinhos, porque estaremos conosco. Nós somos a nossa maior e única companhia, porque a gente nasce só e a gente morre só. E aí a gente esquece disso às vezes. Principalmente na profissão de vocês e na minha também. A gente cuida tanto do outro, a gente escuta tanto o outro, a gente estuda para trazer ali uma intervenção efetiva para o outro, e aí chega um momento que é necessário que a gente pare e pense, o que é que eu tenho feito por mim? Tenho dedicado a minha vida só a isso? O que eu tenho feito por mim? Por que será que eu não tenho mais ânimo? Por que será que eu não quero mais ir trabalhar? A culpa é do meu trabalho ou a culpa é minha que não priorizei um tempo comigo? Né? Será que eu não estou precisando ficar um tempo a mais com meu esposo? Será que eu não estou precisando ficar um tempo maior com meus filhos? Será que eu não estou precisando ficar um tempo a mais sem eles, só comigo? Né? Então,
Enfim, gente, isso é muito subjetivo, é muito de como você percebe o que é um lazer, o que é uma fonte de prazer, o que é uma futilidade que você gosta de fazer. Para os homens, se é aquele dia na semana que você consegue ir para o racha, como chama aqui em Mossoró, na minha cidade a gente chama de pelada, né? Aqui em Mossoró chama de racha, né? Jogar futebol com seus amigos, enfim. Então, são coisas que fazem sentido, sabe? A vida, ela não é só trabalho. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue perceber muitas outras perspectivas sobre o nosso próprio desenvolvimento. E aí, né, estamos caminhando para o fim. Eu trouxe essa reflexão para vocês. Vou até olhar se o livro está aqui, que eu indiquei semana passada. Tá ali, vou já pegar. Trouxe esse textinho para a gente ler. E aí, vou deixar uma leitura obrigatória para vocês. Quem trabalha em ambiente hospitalar, quem é profissional da saúde, não importa qual seja a área, do técnico de enfermagem, do médico, do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, tem que ler esse livro, que eu vou indicar para vocês. E aí, deixo esse trechinho aí para a gente pensar, né? Que o que separa o nascimento da morte é o tempo. E aí, se vocês pararem para pensar, vocês trabalham com todas as etapas do desenvolvimento humano, desde o nascimento até a morte, né? Ao nascer, terá um enfermeiro e ao morrer também terá um enfermeiro. Então, pensem na grandiosidade desse trabalho de vocês, né? Para quem é religioso, nascer e morrer são momentos sagrados. Então, é importante a gente pensar sobre isso. E a vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Pesado, né, escutar isso, mas é importante. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é o botão on-off, liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo, e o tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Esse trecho foi retirado do livro de Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que o nome do livro é A Morte, é um dia que vale a pena ver, eu vou pegar aqui para vocês olharem. É esse livrinho aqui. Quem nunca leu esse livro, quem nunca viu, sugiro que comprem. É um livro barato, é entre 25 e 35 reais, algo do tipo. É uma leitura bem fluida, né? É sobre uma paliativista, ela é brasileira e ela desenvolve um trabalho excelente com pessoas que estão enfrentando esse momento de se deparar com a sua finitude. E aí são discussões bem sensíveis, principalmente, né, diria que para quem já está nesse barco há muito tempo, revisitar essas leituras é algo que nos atualiza a sensibilidade, né, que nos tira do automático, que às vezes nos faz perceber que lidar com humanos é algo extremamente delicado. E aí fica a dica, quem quiser, né, adquirir, é uma ótima pedida, um livrinho ótimo. E é isso, pessoal. O que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? O que eu havia pensado sobre esse tema, sobre trazer também outras reflexões. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham sido tocados por algumas reflexões, algumas inquietações que eu trouxe. E aí, para a gente encerrar, só um minutinho. Eu vou deixar uma tarefa de casa. Psicólogo ama tarefa de casa, né? Assim que a gente trabalha em sessão, para o paciente aderir às nossas intervenções, ele tem que fazer coisas, né? Não é só ir conversar, não. Ele vai ter que mostrar que ele está engajado em querer avançar no seu processo. E aí, hoje eu vou deixar bem atrevida uma tarefa de casa para vocês. Mariana, que tarefa de casa é essa? Pessoal, vocês precisam, né? Precisam que eu diga, não é que eu conheça a realidade de vocês, é precisam no sentido de todo ser humano precisa praticar a autopercepção. Por quê? Tem um conceitozinho que a gente chama que é metacognição. Mariana, o que é isso? Metacognição é pensar sobre o próprio pensamento. Sabe quando a gente está em uma situação e do nada
damos aquela resposta, sei lá, de repente, que a gente fala um pouco ríspido, e aí foi aquele primeiro impulso que veio e a gente fala. Nesse momento, a gente não praticou a autorreflexão, a gente se deixou levar pelo automático. E aí, essa metacognição nos coloca em um lugar de seres que podem se desenvolver, que podem amadurecer, que podem ser mais racionais, né? E menos levados pela emoção. Vivemos em um mundo que romantiza muito deixar o coração falar e sermos emocionais. Isso nos prejudica tanto, né? Às vezes, quando tomamos decisões baseadas nas emoções, a longo prazo sentimos as consequências de não termos sido racionais. E aí, é isso que a terapia cognitiva nos convoca, a trazer esse paciente para a realidade dele e fazer com que ele perceba que ele precisa pensar sobre os próprios comportamentos, sobre os próprios pensamentos, como ele reage nas situações. E aí, Mariana, como eu vou fazer isso? Eu estou falando aqui agora e vocês estão pensando coisas. Alguns podem estar só ligados, né, à palestra, estar conversando com alguém, outros podem estar, enfim, tirando conclusões sobre esse nosso momento de fala, e aí percebam que a todo momento a gente está pensando. A gente nunca para de pensar. A todo momento esse pensamento vem, só que a gente não percebe, né? Digamos que, por exemplo, eu estou aqui olhando para o celular, eu não estou me vendo. Né? Então, eu não sei como vocês estão me vendo. Eu até tirei para que eu não ficasse olhando para o notebook e tirasse a visão frontal do celular. E aí, eu posso pensar, vamos supor, como será que eu estou na imagem? Isso é um pensamento. Assim como vocês podem estar pensando coisas sobre a minha fala, sobre a minha postura, tipo, gostei, não gostei, acho relevante, não acho, tô doido para desligar isso, que besteira, são pensamentos. Né? E aí, alguns dos nossos pensamentos, eles são funcionais, mas muitos dos nossos pensamentos, eles são distorcidos. A gente explica isso de que maneira? Como um óculos. Se você pegar um óculos e você sujar esse óculos, você vai ter uma visão embaçada. Então, a gente diz que a nossa percepção é o tipo de óculos que nós colocamos para perceber a vida. Se é uma maneira limpa, se os nossos pensamentos são limpos e claros, ou se os nossos pensamentos são sujos, são distorcidos. E ter pensamentos distorcidos é o que nos prejudica a longo prazo, no decorrer da nossa vida. Inclusive, né, em transtornos mentais, né, que são mais comuns, por exemplo, como depressão, pânico, ansiedade, esse viés de pensamento distorcido é o que predomina. Né? O pensamento sempre voltado para o futuro, na ansiedade, a preocupação, querer estar no controle de coisas das quais eu não tenho como ter controle. Então, são formas distorcidas de pensar. Certo, Mariana, mas como eu vou perceber meu pensamento? Vocês já entenderam como é. É aquela famosa história de se policiar, de se perceber. Pensei algo distorcido, vamos supor, não, acho que eu estou exagerando. E aí, o que é que vocês vão fazer? Buscar um pensamento alternativo que seja funcional. Sabe por quê, gente? Pensamentos não são fatos. Pensamentos são apenas pensamentos. Vou trazer um exemplo hipotético da prática de vocês. Cheguei no meu trabalho, vejo um colega que eu não tenho motivo nenhum para não gostar dele, mas eu botei na minha cabeça, como se diz no popular, que essa pessoa não é um bom enfermeiro, ou então que não, acho que esse não gosto não, meu santo não bateu. Essa história de meu santo não bateu é o que, né, bate as paradas de sucesso, como a gente diz, no quesito distorções. E aí a gente vai se perguntar, mas por que que eu acho que essa pessoa não é uma pessoa digna de que eu tenha amizade? Por que que eu acho pensamentos alternativos? Com base em quê? Trazendo sempre para a realidade. Com base em quê? Qual é o fato que eu tenho hoje de que aquele meu colega fala mal de mim, por exemplo? Não tenho nenhum fato. Buscar evidências. Fatos são diferentes de pensamentos. Vocês estão percebendo como é sutil? Como às vezes os nossos pensamentos criam armadilhas e aí a gente termina acreditando nisso, a gente compra essa distorção e temos comportamentos que às vezes não vão nos ajudar na vida pessoal, em trabalho, nos relacionamentos. Nós criamos hipóteses sobre as coisas que nós percebemos,
acreditamos que são fatos, e aí, às vezes, nós estamos errados e isso nos prejudica muito. Então, para hoje, né, pratiquem essa gentileza com os colegas de vocês. Para hoje, vocês pensem muito sobre adquirir esse livro, porque é uma boa pedida. Para hoje, vocês pensem em priorizar esse autocuidado. Vocês pensem em colocar na semana de vocês, na rotina de vocês, aquele momentinho que é só você com você mesmo, né? Porque quando o calo aperta, no final das contas, só terá você por você mesmo. Então, pensem sobre isso. Se for relevante, né, compartilhem com os colegas que, infelizmente, não puderam estar presentes hoje. E aí, por último, e não menos importante, não se deixem levar pelas distorções, né? Uma distorção em uma situação, como eu coloquei lá no modelo cognitivo, bem lá no começo, faz com que outras situações desagradáveis vão acontecendo no nosso ambiente de trabalho, né? Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, não tenho fato nenhum para comprovar isso, é o meu pensamento, eu acredito nisso firmemente, e aí a minha emoção com relação a isso é, sei lá, nojo de uma pessoa, porque nojo é uma emoção muito comum nas relações interpessoais, e aí eu vou ter um nojo daquela pessoa, sem ter nenhum motivo. E aí, como é o meu comportamento? Vocês lembram que lá no começo eu falei que o pensamento está para a emoção, que está para o comportamento, então eu penso, eu sinto e eu me comporto, né? Essa tríade, ela não se separa. Então eu acredito que aquela pessoa não gosta de mim, aí eu tenho nojo dela, aí eu vou e me comporto e digo para o meu colega que essa outra pessoa, né, não é digna de sentar com a gente para tomar um cafezinho, por exemplo. Não vamos sentar com fulano não, porque meu santo não bata não gosto. Com base em quê, gente? Né, com base em quê? Às vezes isso prejudica tanto o desenvolvimento do trabalho de vocês, que, claro, ninguém é obrigado a amar todo mundo, ninguém é obrigado a viver, né, agarrado, como minha mãe diz, ninguém é obrigado a viver pregado em ninguém, né? Não é. Mas é minimamente basear a sua vida não em situações hipotéticas que vão prejudicar o seu trabalho, que vão prejudicar as suas relações, mas basear isso em fatos, né? Somos adultos e aí temos maturidade suficiente, ou deveríamos ter, para buscar resolver essas questões que nós temos dúvidas, né? Se eu tenho dúvida com relação ao caráter de uma pessoa, eu tenho a escolha de ir lá, me aproximar, questionar, tentar descobrir com evidências e não com hipóteses. Assim como, se for verdade mesmo, eu tenho a opção de não manter essa pessoa no meu ciclo, né? Mas para isso a gente precisa ter evidências e não hipóteses, né? Porque pensamentos são apenas pensamentos. E é isso, gente. Acho que por hoje vencemos, né, o que eu havia planejado. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre algo que eu trouxe, caso alguém queira fazer alguma colocação, trazer algum exemplo, tirar alguma dúvida, enfim, estou às ordens, fico à disposição. Mariana, eu estou assim, encantada, né? Eu disse que ia ser diferente. Eu não consegui nem desligar a minha câmera, eu fiquei assim, aparecendo mesmo, assistindo, porque realmente foi assim, um momento muito bom, certo? Muito bom mesmo. Acho que todo mundo que está aqui, eu acho que aprendeu muito nesta noite, certo? Acho que realmente se arrepende por estar aqui hoje. Tem alguns comentários, se você quiser ver, tem alguns comentários. Tô olhando já aqui no chat, já tô de olho. Todo mundo falando aí sobre a questão do autocuidado, que realmente tem sido um ponto bastante importante. Uhum. Tem alguns comentários aí que você pode estar levantando para a gente agora. Penso, logo existo. Pois é. Isso mesmo. Deixa eu ler um aqui. Importante essa relação do autocuidado, pois acabamos cobrando muito por questões do que o outro vai pensar. Pois é. Já trazendo isso aqui, né? Isso se chama uma distorção cognitiva do tipo filtro mental. Mariana, que danada é isso? Filtro mental é eu achar que sei o que o outro está pensando de mim. Eu acho que Mara disse isso agora assim, só por educação, porque ela me convidou. Acho que ela não gostou. Isso é um filtro mental. Eu crio um pensamento que é totalmente distorcido,
né? Com base nas minhas crenças. Porque, por exemplo, gente, vamos pensar. Se eu tenho sempre um hábito de levar as coisas para um lado pessoal, tanto quanto não deveriam, então porque eu acho que ninguém gosta de mim, isso me diz de uma crença de desamparo, isso me diz de uma crença de desvalor. E aí entra na questão do autocuidado que eu falei. O quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E não só faz terapia, por exemplo, quem tem uma depressão, quem tem um transtorno de personalidade, não. Qualquer pessoa que encontra problemas que não consegue resolver, que não está dando conta sozinho, pode fazer uma terapia, né? Terapia não está só para tratamento, está para prevenção e promoção de saúde também. Então, o comentário do colega já trouxe aqui mais insights para a gente pensar. Verdade, lembrando que cada pessoa tem um comportamento diferente do outro, e nunca seremos 100%, uma hora terá um momento de desapontamentos com os próximos. Exatamente. Esses momentos, eles sempre vão surgir. E até a gente falava, né, no começo da semana sobre os conflitos. E aí eu trouxe uma perspectiva de que conflito não é ruim. É desagradável, deixa um clima chato, mas às vezes um conflito, ele nos dá uma possibilidade de conhecer o outro, que a gente não teve ainda essa possibilidade. E aí, através de um conflito, eu consigo, por exemplo, perceber a perspectiva do outro. Pode ser um pouco assim, né? Uma desregulação emocional, mas enfim. Não é a situação, é como a gente interpreta. O mundo está se acabando. Ok. Como eu vou lidar com isso? Isso está no meu controle? Eu consigo dar conta de gerenciar essa situação? Se sim, eu vou tentar agir da maneira mais funcional possível, da maneira menos prejudicial para mim, né? Não é porque tá tudo dando errado que eu vou chutar o pau da barraca e eu vou aí só ter comportamentos que vão me prejudicar. Não, não é por aí. E aí esse comentário foi bem bacana, né? Esses conflitos, esses desapontamentos, eles sempre vão existir sim. E aí cabe para nós o quê? Como eu vou gerenciar isso? Sempre vai ter alguém que não vai gostar de mim, sempre vai ter alguém que não vai concordar com o que eu falo, sempre vai ter alguém que não vai me achar legal e tá tudo bem, ninguém é obrigado, né? Mas é muito mais de como eu lido com isso. Eu vou descer aqui porque eu vi que tem uma pergunta bem, bem bacana. O que você recomenda para que possamos desenvolver melhor esse autocuidado, além da troca de elogios e tratá-lo com respeito? Gente, lembra quando eu falei lá no começo, com o outro, né? Essa pergunta, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente com o colega e tudo mais? Piorar, não piorar já é ajudar. Né? Às vezes não é um comportamento assim, uma coisa revolucionária, mas às vezes é um momento ali do cafezinho, é um momento ali que eu realmente paro e escuto, quando a pessoa te chama para falar, você realmente olha no olho, você realmente dá valor àquele momento que ela depositou falar sobre uma questão pessoal. Isso é ajudar, né? Às vezes é como a gente se coloca com postura, né? A nossa postura já é um comportamento. Ajudar nem sempre é desenvolver, por exemplo, sei lá, vamos pensar em um bem financeiro. Ajudar, às vezes, não é você pegar uma quantia em dinheiro e dar para aquela pessoa. Às vezes, você se oferecer para, sei lá, não sei, ficar um pouco com ela, conversar, tomar aquele cafezinho, tá precisando de ajuda com alguma coisa, tá com dificuldade em realizar algum procedimento, quer ver eu fazendo para ver se você consegue desenrolar? Tem alguma coisa que você tem medo de fazer? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Então, são comportamentos que podem melhorar esse ambiente de trabalho. Não espalhar fofocas, né? Porque às vezes uma fofoca ela é feita de acordo com algo que eu penso sobre o meu colega que nem é verdade. Escutei 5% de uma conversa e aí com a minha interpretação eu já deduzo aquilo e passo para frente. E isso traz muitos problemas para a imagem profissional, né? Isso traz problemas para a autoestima do colega. Então seria isso. Vou continuar aqui a pergunta. E como identificar os sintomas de transtorno mental no ambiente de trabalho? Qual transtorno mental a gente está falando? Porque a gente tem ali uma Bíblia que tem, em média, uns 200 transtornos mentais. Seria o quê, por exemplo? Teria como você explicar melhor qual seria esse transtorno que você está perguntando?
Muito bacana, parabéns, Mara. Johnny, você De pode, nada. se você quiser, se você achar melhor. Enquanto ela não especifica melhor, eu vou ver se eu entendi. A gente tem falado muito em síndrome de Burnout ou burnout. Quem já escutou falar sobre isso? Não sei se vocês conhecem, né? É como se fosse um adoecimento acometido pelo trabalho. Porém, Burnout não entrou no DSM. Mariana, o que é DSM? É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, semelhante à CID, né? CID são todas as doenças e DSM é a Bíblia dos transtornos mentais, onde tem todos os diagnósticos e tudo mais. Se fala muito sobre esse pseudo-transtorno, vamos dizer assim, mas ele não adentrou no DSM, esse ano já teve uma atualização nos Estados Unidos, ainda não foi traduzido para o Brasil, mas como que a gente entende esse burnout, esse burnout? O sujeito, ele experiencia emoções, pensamentos e comportamentos como em uma depressão, como em um transtorno depressivo maior. Só que tem um porém, por exemplo. Quando a gente vai ver as características diagnósticas da depressão, a gente entende que aquele tipo de comportamento e de pensamento está presente em todas as áreas da vida. Vamos supor, eu tenho desesperança, eu perdi o prazer em fazer várias coisas. Não só no trabalho, mas em casa, com meu marido, com meus filhos. E aí, os estudos em Burnout é muito sobre o trabalho. É como se eles estivessem tentando pegar um fator externo, o ambiente, como eu falei, né? O trabalho, e como se ele fosse suficiente para desenvolver um transtorno. Mariana, isso é possível? Não sei, né? Aí não está na minha ossada. Os estudos estão sendo desenvolvidos, os ensaios clínicos randomizados estão sendo aí feitos para ver como que vai ser essa modificação. Porque lembra que eu falei que um fator só não desencadeia um transtorno mental? Então, eles vão ver como que será isso, porque, por exemplo, eles comparam muito com transtorno do estresse pós-traumático, né? Não sei se alguém já escutou falar. E aí o estresse pós-traumático tem muito relação com um evento estressor. Então, seria mais ou menos isso. Não sei se expliquei, não sei se era essa a pergunta. Ficou ok? Às vezes não percebemos que o colega está com um pico de estresse. Como diferenciar isso de um problema de estresse ou apenas um momento de desabafo, por exemplo? Muito subjetivo, né, gente? Muito subjetivo. Não tenho nem como responder porque é muito da situação de como ela vai acontecer. Mas, por exemplo, na dúvida, pergunte. Se você se importa, se isso é importante para você, pergunte e esteja para ele. Não é perguntar por curiosidade e passar isso para terceiros. É perguntar para tentar ajudar. Para, por exemplo, assim, não ter mais um comportamento que prejudique esse estresse do colega. Entende? Tipo assim, fulano, mas isso que você está me relatando hoje, o que eu posso fazer para amenizar essa sua situação? Tem alguma coisa que eu, Mariana, posso fazer para que faça com que você não fique tão estressado? Pode não ter. Pode ser que isso não seja nem com relação a você. Pode ser algo também que o colega já traga de casa, porque como a gente falou no começo, vida pessoal e profissional não se separa. Então, se esse colega ele não está gerenciando bem as emoções, se esse colega ele não está tendo essa regulação emocional da raiva, por exemplo, o ideal seria que ele fizesse psicoterapia, né? Mas, enfim, isso aí já é outra discussão. Mas deu para entender que é muito de como você se preocupa, quanto você se importa, se você saber disso ou não vai ajudar esse colega ou vai melhorar a relação de vocês. Então, o diálogo está para todo e qualquer conflito. Vou ler aqui. Passei por uma situação em que o colega surtou de uma hora para outra e em momento algum eu percebi nada de diferente nele. Existem sintomas ou passos a serem observados para identificar alguém que possa estar passando por problemas psicológicos? Muito geralzão, né? Assim, o que seria surtar? Descreva para mim surtar. É tipo assim, um momento de raiva muito grande, me descontrolei, não
sei lá, de uma pergunta ou de alguma coisa que alguém falou, eu já tornei aquilo ali uma coisa gigantesca e tive uma explosão, digamos assim, ou foi um surto no sentido psicótico mesmo, como a gente chama, porque são coisas diferentes. Momento de raiva, né? Na multidão ele teve que ser contido. Isso aí é uma questão, né? Como perceber isso? Mais uma vez. Essa pessoa convive com você? Já é do perfil dessa pessoa se irritar facilmente? Como é essa relação de amizade de vocês? Ou não é de amizade, por exemplo? Não precisa responder, só para você pensar. Para não expor, né, que é a situação. Mas é pensar sobre como se dá essa relação de vocês, se você quer ajudar essa pessoa, se essa pessoa ela é sempre muito nervosa, se essa pessoa está sempre na defensiva, por exemplo, já está, tipo assim, em uma conversa, já está armado para responder, já tem aquela resposta pronta, como se ele estivesse ali em uma guerra e ele tivesse que se defender, entende? Então, isso diz de uma pessoa que tem um pouco de desregulação emocional com a raiva, por exemplo, que tem um medo do que o outro vai pensar sobre ele, então ele está sempre ali já com uma coisa para falar, para responder. Esse é um ponto, né? Como que são os comportamentos dessa pessoa. Enfim, gente, é muito geralzão assim, se essa pessoa se isola muito, se essa pessoa não consegue manter relações mínimas de trabalho, por exemplo, às vezes não se leva muito a amizades de trabalho para a vida pessoal, mas digamos que pelo menos aquelas pessoas que você tem afinidade, você fica mais próximo durante o seu horário de trabalho. Os grupinhos de afinidade, que isso sempre vai existir. Então, essa pessoa, ela não consegue ter pessoas com as quais ela se identifique, ela não tem afinidade, porque já outras não conseguem conviver com ela por isso, ou se foi do nada. Nada é do nada. Mas, se foi do nada, pode ter sido porque naquele ambiente de trabalho isso nunca havia acontecido, mas já pode fazer parte da vida pessoal desse colega. Ajudei ou piorei? Mais alguma pergunta? Ajudei. Que bom, né? Porque, assim, é bem... Quando a gente não conhece um caso, é muito difícil a gente especular, né? Porque eu posso estar falando aqui e estar distorcendo o que eu ensinei vocês a não fazerem. Mas é muito, assim, disso que eu falei mesmo, certo? E aí, Mara? Mariana, ainda bem que esse momento está sendo gravado, porque eu com certeza vou precisar revisar eles algumas vezes. Então, assim, realmente estou muito satisfeita, né, com essa discussão. E aqui, né, só tivemos muitos elogios, né? Muitas pessoas se identificaram, né? E Que bom. muito feliz, porque quando a gente pensa em um momento como esse, a gente pensa de alguma forma contribuir, né? Sim, sim. Com as relações interpessoais e a saúde do trabalhador, né, lá da instituição. Então, assim, a gente realmente, né, eu estou muito feliz por ter ouvido tantos elogios, né, ter ouvido muitas pessoas, né, que colocaram aqui, que realmente se identificaram, né, e que aí a gente fica feliz por saber que está contribuindo. Tá certo? Vou passar aqui a palavra para a Grináurea, para ela fazer mais algumas considerações. Você está sem som, Grináurea. Eu já... Ah, tá. Excelente, Mara. Excelente, Mariana. Eu já estou aqui, sabe, Mariana? Você me instigou a pensar tanta coisa. Coisa boa. A identificar tanta necessidade, né? E lembrando aqui dos recursos emocionais que cada um da gente, que às vezes a gente tem e que não aproveita isso da gente, né? Da gente explorar os nossos recursos emocionais no enfrentamento dos desafios cotidianos, né? Porque às vezes, né, a gente sai de casa já achando que aquele dia vai ser tenso. Meu Deus, hoje eu vou me encontrar com aquele colega no plantão. Vou ter que discutir, porque da outra vez o plantão foi difícil, nós estamos hoje novamente na escala. Minha Nossa Senhora, como é que vai ser? Então a gente já vai tenso para aqui, já vai armado. Já vai se comportar pronto, preparado para a guerra, né? Preparado para a guerra. Ali não vai ter leveza. Não vai ter leveza. Você já está pronto para tensionar o ambiente, né? Exatamente. E se aquela pessoa olhar para você de lá de mau jeito, você já vai com tudo, né? Porque ela tem, da outra vez foi aquilo, né?
Então, nós que somos seres humanos, nós somos extremamente vulneráveis a essa situação, muito armados, muito tensos, e a gente quer, é mais fácil para a gente culpar que o outro está errado, né? A gente é muito fácil para a gente dizer, é culpa dele. Eu trabalho com essa parte de gestão de pessoas, e às vezes eu vejo, não só aqui no Rafael, lá no Rafael, mas eu trabalho em outra área que também é muito tensa, é de grande responsabilidade. E, assim, a importância da gente estar o tempo inteiro mediando e vendo que não é o fato de culpar, pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente precisa encontrar o que é que eu posso fazer. Essa interpretação que você falou, Mariana, foi tão importante, porque me parece, assim, parece que o foco de tudo isso, a essência é a interpretação. Exatamente. A gente nem ouviu, Mariana, nem se deu o direito nem de ouvir o nosso pensamento, nem do colega. A gente já vai julgando, é mais fácil. Isso. E aí cria um clima que até hoje eu não sei porque a fulano não fala comigo. Tá, não entendo porque não me dá bom dia. O que foi que houve de errado? Né? O que foi que ele fez contra você? O que foi que você fez contra ele? O que foi que houve, né? A gente nem sabe, a gente só sabe que é destratado, é retirado do grupo, você é excluído porque você não pensa igual ao grupo. Né? Eu recebi servidores que estavam num transtorno horrível, sentindo-se realmente excluído do grupo. Eu disse, mas como assim? Nem, assim? Sem a oportunidade de falar, né? E, ao mesmo tempo, foi se entrando naquele casulo, se fechando, e teve que se afastar. Então, eu tive 1, 2, né, mais casos. Isso, lógico, não surge do nada, mas isso surge de um contexto. Eu costumo dizer que nós estamos todos, mas eu digo todos, nós saímos sequelados dessa pandemia, só foram 2 anos, em especial, mas especial mesmo, a nossa equipe de enfermagem foi quem mais sofreu, não que os outros também não passaram por coisas muito difíceis, mas a enfermagem, além dela ter o medo, né, a responsabilidade, assim, a profissão obrigava ela a ir daquele jeito mesmo mal, eu tenho que ir, e o medo de levar para casa? E o medo, será que eu vou contagiar a minha equipe, eu vou infectar minha família, meu Deus, meus filhos, ter que isolar, né? Não podia nem sequer, porque eu acho que eu mais senti falta foi do abraço, isso realmente foi marcante mais para mim, porque parece que quando eu dou um abraço, tira 50% da carga, nem que seja o abraço do Astros, a pessoa que está mal comigo, mas eu acho que aquilo fala, o abraço fala, e nesse momento nem isso a gente podia dizer, né? Então, a enfermagem, ela enfrentou tudo isso, então nós estamos, sim, precisando de momentos como esse, né, Mariana? Assim, isso foi salutar. E você tem uma didática extraordinária. Você fala assim, além do óculos sujo. Show, Mariana, show. Isso é a minha percepção, a minha lente está suja. Ou seja, e os meninos estão colocando, e as meninas aí no grupo, como ela é clara, como ela é objetiva, como ela faz a gente mergulhar no nosso eu e fazer assim, né? Não reflita, não responda não, mas reflita. Olha, assim, né? Foi leve, né, Mara? Leve e extraordinária. Eu já deixo o convite aberto para uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Oh, que maravilha, porque essa temática ela foi sugerida para o hospital inteiro. Foi um grupo do hospital, de todas as categorias, que sugeriu. Mas hoje a gente queria muito focar na enfermagem, né? Porque a gente sabe que a enfermagem tem que ter esse olhar especial, principalmente porque foi ela que de mais perto enfrentou o outro, né? As dificuldades do outro, e se emocionou, e sentiu, e não podia gritar para todo mundo que também estava sofrida. E também está machucada, está doído, está magoado, né? Eu preciso de algo diferente, né? Eu acho que até, sabe, Mariana, eu estava com a ideia aí, já faz uns dias que eu venho dizendo, eu queria criar o cantinho da escuta lá no hospital, pessoal. Opa. Eu acho que era legal, vamos criar um cantinho da escuta, eu posso escutar, você pode me escutar, seu colega pode escutar, Perfeito. Um escutar o outro e a gente junto fazer isso. Eu até convidei a psicóloga também para a gente fazer esse movimento, conversei até da necessidade da gente escutar o outro, porque a gente não dá tempo, né? O nosso ritmo é tão intenso, mas se a gente facilitar, a gente encontra esses 5 minutos, né? Esses 10 minutos, né? Então, é ali aquele momento do cafezinho, né? Aquele intervalo ali para respirar, para sair daquela agitação, daquele clima pesado. E aí você trouxe uma coisa que me fez refletir também, né? Contexto de pandemia, todo mundo ficou em casa. Todo mundo podia ficar de home office. Vocês não puderam ficar em casa. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, adulto, criança, ninguém não teve uma faixa etária específica. Ninguém saiu ileso disso. Nós perdemos habilidades de
relações. Nós perdemos habilidades de comunicação, nós perdemos habilidades de relações. A gente perdeu isso. E aí eu vejo vocês como aqueles que ficaram, como diz o nordestino, na tora ali, na lida, né, obrigatoriamente. E aí vocês ficaram naquilo, vocês não perderam essa habilidade. Mas, em compensação, vocês se cansaram muito mais do que quem ficou em casa, né? Então, assim, muitas pessoas, hoje vocês podem estar percebendo um paciente diferente chegando até vocês. Um paciente mais calado, um paciente mais introspectivo, um paciente mais negativo, e isso ainda é reflexo da pandemia. Verdade. Só para complementar mesmo a sua fala. E aí, gente, eu quero agradecer demais o convite, né? Foi maravilhoso, fiquei bem à vontade, gostei muito porque eu tirei minha imagem, eu não estava me vendo, aí pronto, aí eu me soltei, porque pronto, eu estou me vendo agora, aí eu já fico assim, olhando, aí quando eu tiro, é show de bola. E aí me coloco à disposição, né? Caso alguém queira pegar meu contato, Mara tem, já pode passar. Estou passando aqui, viu, no meu Kaline Fico à reforça, né, Mara, disposição. Kaline reforça aqui no grupo, a Kaline é nossa diretora administrativa, Marina, também está aqui na sala, como o Leonardo também. O nosso diretor, Mariana, é psicólogo também, eu acho que ele está assim, cheio de coisas também, então, imagino que vocês aqui têm muito o que enxergar, né? A gente também tem, mas vocês é que conseguem ter umas percepções mais aguçadas dessas relações, né? E isso é importante para a gente. Então, o Kaline está sugerindo realmente que a gente repita esse momento com os demais servidores. E aí ela já está confirmando, Kaline, maravilha, né? No outro momento a gente na agenda, né? Com o tempo. Isso. E Mariana, assim, muita gratidão por tudo isso, nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Você contribuir por uma data tão especial que vai ficar marcada na nossa história, né? O dia 12 de maio, né? E Semana da Enfermagem também, já considerando o dia 20, que se aproxima, mas sintam-se acolhidos, abraçados, isso é nosso. Isso foi feito para a gente, da enfermagem, né? E deixo a palavra facultada, se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação. Eu só queria pedir para, no final, a gente tirar uma foto. Quem consegue fazer isso? Tirar um print da tela. Tá com o microfone desligado, Mara. Eu consigo fazer aqui. Você consegue tirar a sua tela para aparecer melhor? Desligar a sua tela da projeção. Consigo. Vou conseguir, né? Eu vou descobrir como é. Já sei. Aí. Agora eu tô só aqui. Quem puder avançar, já vou fazer os prints aqui, enquanto o Leonardo, acho que o Leonardo quer falar, né? Não, só agradecer, Mariana. Eu estava aqui escutando com bastante atenção. Eu acho que o que ela traz, assim, são reflexões, como o pessoal disse, são coisas leves, mas que coloca a nós a possibilidade de fazer reflexões, para fazer uma discussão, para encrostar essas reflexões no ambiente do trabalho. A gente poderia dar continuidade, como eu acho que a gente deve dar continuidade a essas discussões, porque é a partir da reflexão sobre você mesmo, né? E depois você sair para o outro, entender o outro, porque é que aquela pessoa é daquele jeito. Isso é o básico, é o mínimo para que as relações elas se estabeleçam, né? E outra coisa, sempre que eu conheço alguém, a princípio, ela é uma pessoa do bem, e com o passar do tempo, a reflexão que eu vou fazendo sobre essas coisas é quem vai determinando como eu vou me relacionar com aquelas pessoas, né? Isso é um aprendizado, isso a gente vai no dia a dia desenvolvendo. E nesse sentido, Mariana trouxe boas reflexões aí, tanto que o povo ficou muito satisfeito. Agradecer pela participação dela, né? Agradecer a Mara, parabenizar a Mara e Grinaura, que são as duas enfermeiras que estão
à frente desse processo, porque, na verdade, hoje é um dia do enfermeiro e, assim, a gente deve aproveitar para ressaltar a importância do momento que o enfermeiro vive hoje. Eles fizeram um movimento gigante no Brasil, conseguiram um feito extraordinário que eleva, que não eleva, mas coloca a enfermagem num patamar de respeito em relação ao que eles desejavam. Foi uma vitória gigante, né? Com uma votação assim acachapante no Congresso Nacional. Então, não esqueçamos que o Congresso Nacional é um símbolo representativo da sociedade brasileira, e se houve a aprovação com essa larga maioria, é porque a sociedade entende que é mais do que merecido. E, nesse sentido, está posto para a categoria de enfermeiros e para a enfermagem, de uma maneira geral, a importância que elas têm dentro do processo de produção de saúde, né? De atenção, de atenção à assistência da saúde. Nesse sentido aí, parabenizar todos os enfermeiros, mais uma vez, foram fundamentais no processo de enfrentamento à pandemia, junto com outras categorias, mas, assim, ressaltar a importância da enfermagem é sempre salutar, né? Assim, particularmente os enfermeiros do Tarcísio Maia, enfermeiros e profissionais de enfermagem do Tarcísio Maia, porque foi uma peleja difícil, porque chegou todos de uma vez e foram se especializando, e nós, durante a pandemia, fomos monitorados pela CESAP com indicadores, e o nosso desenvolvimento, assim, o nosso desempenho diante dessas avaliações, elas nos colocou, ou seja, o Hospital Rafael Fernandes, em um patamar de destaque. Então, significa dizer que nós demos uma resposta importante à sociedade, e a gente não pode deixar de salientar isso, e por isso, mais uma vez, parabenizar toda a categoria, né? E o trabalho, ele está só começando. Assim, eu acho que daqui uns dias vai estar mais desmanchado ou deslanchado para dentro do hospital, né? A gente agora pensa e trabalha na questão da qualificação do trabalho, da qualificação dos processos de trabalho, e isso mexe com toda a estrutura hospitalar, a partir do NSP, a partir da assistência farmacêutica, dos profissionais da enfermagem, da medicina, fisioterapeuta, psicólogos que tem no hospital, e é uma discussão que já deu-se início, a gente já está colhendo fruto. Então, eu acho que o Hospital Rafael Fernandes, mais uma vez, está no caminho certo, e eu acho que a gente, num dia como esse, está fazendo essa reflexão, a amostra disso, né? Então, minha gratidão a todos os profissionais, né? O reconhecimento da sua importância, e o agradecimento também à Mariana pelas reflexões que ela fez em relação à saúde do trabalhador, e algumas dicas de como a gente pode enfrentar determinadas adversidades no trabalho. Muito legal mesmo. É uma jovem que com coragem enfrenta uma categoria e falando para um contingente significativo de pessoas que são pessoas críticas. Você sabe que o seu trabalho vai ser criticado, né? E isso, dar a cara, mostrar a cara com coragem para fazer isso, é uma coisa importante, viu? Necessário, né?